Invocando a Deus pela grandeza da pátria, a paz entre as pessoas e a sadia expansão do leonismo, declaro aberta a presente reunião para a palestra sobre escrita afetiva com propósito, a ser proferida pela nossa companheira Érica Viegas Rocha, e convido o companheiro Léo Leão Vitor Lisboa, presidente do Distrito Léo LC2, para proceder à invocação a Deus. Agradecemos, Senhor, estarmos aqui reunidos para nos conhecermos melhor e assim podermos servir os nossos semelhantes. Dai-nos, Senhor, a humildade e a sabedoria e a força necessária para cumprir nossos deveres, com entusiasmo e tenacidade. Dai-nos, Senhor, a bondade e a tolerância para respeitar a opinião dos demais e alimentar a aspiração de todos para servir à humanidade. Protegei, Senhor, a nossa grande família leonística que trabalha hoje, como sempre, pelo culto da amizade, do amor ao próximo e o serviço desinteressado. Bendizei, Senhor, o nosso trabalho. Assim seja. Assim seja. E voltados ao pavilhão exposto, ouçamos, com respeito patriótico, a primeira estrofe e o estribilho do hino à bandeira. Boa noite a todos, é um prazer novamente estarmos aqui com todos para essa segunda palestra do nosso projeto Lions Léo Connect, e eu gostaria, para fazer a abertura aqui correta, que passar a palavra agora para a nossa governadora do distrito, a companheira de Melvin Jones Progressivo, Aparecida Maria Milen de Miranda. Por favor, governadora. Boa noite a todos. Em nome deste casal governador, eu quero cumprimentar a todos vocês desse nosso querido Lions e Léos Connect. Parabéns pelo brilhante serviço que vocês vêm desempenhando. Ser voluntário é dispor de seu tempo, seu trabalho, com muita dedicação e nenhuma remuneração. Participamos de um movimento que é considerado uma das maiores organizações do mundo. Com muita integração e harmonia, estamos servindo, mesmo nesse difícil momento em que vivemos. Sejamos todos instrumento de conexão e troca com nossos companheiros através da escrita afetiva. A vocês todos, queridos companheiros, companheiras, domadoras e léus, parabéns por mais um dia de palestra do projeto Léo Connect. Sucesso a todos. Contem sempre conosco. Um grande abraço deste casal governador, Cida e Tirson. Muito obrigado, governadora, por falar. E antes só de passar já a palavra para a Érica, que vai ser a nossa palestrante, eu só vou falar um pouquinho para quem não esteve na primeira palestra, para entender um pouquinho o que é este projeto Lions Léo Connect, né? Ele nasceu de uma ação conjunta entre a governadora do distrito, a GAT, as Novas Vozes e os Léos do distrito. Então, quando a gente se reuniu e falou, vamos fazer uma Semana da Juventude, que começou agora no mês de agosto, né, que está acabando agora hoje, né,
a gente tinha pensado numa semana de inclusão digital e falando, poxa, nada melhor que falar de inclusão digital e juventude do que chamar quem realmente sabe fazer isso, que nasceu com isso, já é uma geração pronta para isso, que são os Léos, né? Então, a gente conversou com a governadora, a gente conversou com a equipe GAT, com o GMT Ataliba, o GLT Stipe, eu como GST, a Érica, coordenadora de Novas Vozes, a Tati, assessora de Léos, o Vitor, presidente do Distrito Léo LC2, e a gente se reuniu em algumas conversas aqui online, né, como tem sido ultimamente, e bolamos o projeto. E a ideia, né, aproveitamos, daí saiu a ideia que os Léo já estavam produzindo um Léo Connect, falou, poxa, vamos fazer um Lions e Léo Connect, vamos conectar os dois para, de fato, trazer mais conhecimento, trazer mais ações, que a gente possa transformar esse conhecimento em ações, vamos fazer assim, para todos nós, sejam clubes de Lions, sejam clubes de Léos. E a ideia aqui principal é usar todo esse conhecimento que os Léos têm de internet, de mídias sociais, de inovações tecnológicas, atividades de serviços de Léos, com os conhecimentos que a gente tem de marketing, necessidades, atividades de Lions, o modo de contar histórias, para atingir o público, né? Que é, inclusive, um ponto focal de Novas Vozes, que é o que a Érica vai falar tão bem hoje. Para quê? Para a gente ter uma maior e melhor, né? Não só maior, a gente sempre fala assim, não vale a pena, quando a gente fala em ter uma divulgação, em fazer marketing de Lions, a ideia não é só fazer uma maior divulgação, maior quantidade, e sim qualidade. Vamos melhorar a qualidade das nossas divulgações, das nossas ações de divulgação do Lions, para não só mostrar o que fazemos, para dar força para a nossa marca, como atrair novos sócios, que aposto que todo mundo que está aqui quer atrair novos sócios, né? Então, disso saiu esse projeto, então juntou o GAT, juntou Novas Vozes, o Distrito Léo, o Distrito Lions, né? E a gente pensou em fazer, como eram muitos assuntos, não dava para fazer uma semana, nem um dia só, então a gente dividiu em algumas palestras, fizemos uma programação básica aí, a primeira, que era da mídias sociais, já foi feita segunda-feira passada, hoje aqui a gente tem a escrita afetiva com propósito, com a nossa companheira Érica. Na próximo dia 9, quarta-feira, 9 de setembro, já a gente vai ter a palestra com o companheiro Leão Victor e a companheira Léo Sandy, que também vão dar sobre Facebook no dia 9, sobre Instagram no dia 23 e sobre posts em geral no dia 5 de outubro. Então, a ideia é que com pelo menos essas 5 primeiras palestras, isso é um embrião de todo um projeto, mas é que a gente saia desse conjunto sabendo postar em mídia social, sabendo escrever com afetividade, sabendo criar ações que façam divulgações certas, e com isso a gente divulgar nossa marca, divulgar nosso trabalho e atrair muito mais gente para os nossos clubes. Tá bom? Então, essa era só uma apresentação para quem não estava na primeira, entender o que é esse projeto que a gente criou. E agora a gente passa a palavra para a Érica. Quem não conhece a Érica é a coordenadora da equipe de Novas Vozes do Distrito LC2, também presidente da divisão D1, também diretora social da capital, e mais alguns cargos, mas uma companheira que, como ela sempre fala, ela tem uma jubinha ainda, não tem uma juba larga, é uma jubinha, mas após, vocês vão ver depois dessa palestra que a jubinha dela, se é de idade, é muito maior e muito mais ativa do que muitos de juba larga aí. Então, vamos aproveitar muito essa palestra. Érica, está com você a palavra. Boa noite a todos. Todos me ouvem bem? A minha imagem está clara, porque pode ter alguns companheiros que necessitem de leitura labial. Então, a minha imagem está clara? Tranquilo? Ótimo. Primeiro, é um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. O Lions e Léo Connect é um sonho sendo realizado. Quando eu assumi a coordenadoria de Novas Vozes junto com a equipe de Novas Vozes, inclusive quero mencionar aqui a companheira de Melvin Jones Marisa, que é Novas Vozes em GLT,
e a companheira de Melvin Jones Progressivo, Tatiana Afil, que além de assessora de Léos, é também Novas Vozes em Marketing. A gente sempre quis fazer algo junto com a GAT, com os Léos, então o Lions e Léos Connect é um sonho sendo realizado, com apoio, assim, incondicional da nossa governadora, a qual eu sou muito grata, e também teve um apoio incondicional do presidente do Distrito Léo, o Victor. Então, disso aí nasceu esse trabalho, então é um sonho sendo realizado. Então, sou muito grata, agradeço a todos aqui presentes, eu vejo que tem muitos dirigentes presentes na sala, está sendo um evento multidistrito, então, na pessoa tanto da nossa governadora, a companheira de Melvin Jones Progressiva, Aparecida Milen de Miranda, eu cumprimento a todos presentes, e também na pessoa do presidente do Distrito Léo, Vitor Lisboa, cumprimento a todos os companheiros e companheiras Léos que estão aqui presentes, e também estou muito feliz em ver aqui amigas minhas que ainda não são leões, mas têm o voluntariado no sangue, porque vem de uma outra instituição voluntária, então eu fico muito feliz em tê-los aqui hoje. Então, vamos começar. Agora eu vou apresentar, eu não sou tão boa quanto o Rodrigo, tá, gente? Mas eu vou tentar. Mas eu já mandei um backup para ele, falei, se der problema, você já sabe. Vamos lá. Vocês veem a apresentação? Bom, aqui eu estou acompanhando pelo celular, está carregando, né? Aí, carregou. Então, vamos lá. Deixa eu clicar aqui em apresentação. E foi. Entrou a apresentação para vocês? Ficou uma tela preta aqui para mim. Tá uma tela preta também no meu celular. Peraí. Aí, agora entrou. Apareceu, era de Leias. Entrou. Entrou? Tá ótimo. Estou vendo um computador e um caderno. Isso mesmo. Então, na verdade, dentro do Novas Vozes, como o propósito de Novas Vozes é que a gente conte histórias, e que conte histórias do nosso case de sucesso, do quanto o nosso movimento impacta a nossa vida, então a gente decidiu, dentro dessa série de palestras, falar um pouco sobre a escrita afetiva, porque a escrita afetiva, ela é para todos. Qualquer pessoa pode realizar a escrita afetiva. Então, eu quero muito agradecer vocês por estarem aqui hoje, né? Eu estou falando da minha casa para a sua casa, e isso já é um início de afeto. Um dentro da casa do outro, mesmo que virtualmente. Então, essa permissão de nós estarmos dentro da casa um dos outros já é um início de afeto. Então, eu espero que as minhas palavras hoje tragam boas vibrações para dentro do lar de cada um de vocês, assim como vocês estão emitindo para dentro da minha casa hoje. Então, isso já é sinal de afeto, é o nosso vínculo, é aquilo que gera sentimento, é aquilo que gera amor, gera vínculo afetivo, amizade, carinho. Então, tudo isso está englobado na escrita afetiva. E com propósito, é com a sua intenção, é aquilo que você se propõe a realizar como ser humano nesse mundo. O que você deseja deixar para o mundo? Qual é o seu legado no mundo? Se você é um leão, você é uma pessoa de legado, porque você consegue visualizar um coletivo. Quem é voluntário não tem realmente a visão do coletivo. Quem não tem a visão do coletivo não consegue ser voluntário, ou ainda não está preparado para tal. Então, vamos viajar um pouquinho nessa escrita. Eu coloquei aqui nessa foto, porque a escrita afetiva, ela pode ser feita de todas as formas. Tem uns que se identificam mais escrevendo pelo computador, tem outros que se identificam mais com a escrita analógica, que é com o bom bloquinho, o bom caderno, papel e caneta. Não importa, o que importa é que você coloque
nas suas palavras, os sentimentos que aquela vivência aflora. Então, vamos lá. Mas o que então, afinal, Érica, é escrita afetiva? Porque quando a gente fala de escrita, a gente sempre pensa na questão técnica, né? Lembra daquela redação do vestibular? Que era um monte de técnica, e que você tinha que colocar parágrafo, e que você tinha que colocar não sei o quê, e que você tinha que ter um início, um fim. E essas questões técnicas fizeram com que as pessoas achassem que a escrita não era para todo mundo. Porque, muitas vezes, quando é colocado algumas regras, a naturalidade se perde. Aquilo, a alma da escrita, ela se perde. Então, muitas vezes, as pessoas deixam de escrever ou se sentem inibidas em escrever. Então, por que escrita afetiva? Ah, eu vou ter que me expor muito para falar de uma escrita afetiva? Vamos conversar aí ao longo da palestra. Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu não estou visualizando, eu estou tentando visualizar aqui pelo celular. Podem abrir o microfone e me interromper, combinado? Então, o que é a escrita afetiva? É aquela escrita que toca, que afeta, que conversa com o outro. E a gente só alcança essa escrita quando a gente consegue ter sensibilidade para as coisas que estão à nossa volta. Quando nós conseguimos olhar ao nosso redor. É aquela escrita, como diz a Ana Holanda, que ele deixa de morar em você e passa a existir o outro. Quem aqui nunca teve uma experiência assim? Às vezes, numa conversa com um amigo, aquele amigo seu fala assim, nossa, sabe aquilo que você me falou? Me tocou tão fundo, me fez parar para refletir sobre algumas coisas, até me ajudou a tomar uma decisão. Quem aqui nunca teve isso? Pode falar no chat ou pode abrir o microfone. Todo mundo acho que já teve uma experiência dessa, sim ou não? Pode falar, gente, não precisa ter vergonha. Sempre. Toda vez. Toda vez, né? Com certeza. Então, Com certeza, já tive algumas vezes. já teve algumas vezes. Então, quem aqui também nunca teve aquela história assim? Ah, minha avó dizia. Ah, meu pai sempre me disse que. A minha mãe sempre falou. A gente não tem isso? Tem. Então, é aquilo que as pessoas falam que nos tocam. Só que a escrita, ao invés da palavra dita, é a palavra escrita. Mas ela também vai morar. Quem aqui nunca leu um livro e que virou e falou assim, nossa, aquele livro mudou minha vida? Ou, nossa, eu li aquela frase, nossa, aquilo parece que estava falando comigo. Não foi à toa que eu coloquei naquele canal, parecia que eu tinha que escutar aquilo que estavam me falando. Sim ou não? Todo mundo tem isso. Sim, certo? É que eu não estou vendo vocês, estou tentando ver aqui pelo celular. Então, vamos lá. Da mesma forma que alguém tocou você, você também toca o outro. O problema é que a gente pensa que o nosso cotidiano não é extraordinário. O extraordinário está no nosso cotidiano. Temos aí esta situação que nós estamos vivendo que nos fez parar um pouco. Nós estávamos num ritmo em que nós não olhávamos ao nosso redor. Nós tivemos que parar e hoje nós estamos olhando. Nós estamos parando para pensar em algumas coisas, nós estamos revendo valores. A gente conseguiu olhar até para dentro da nossa casa, sim ou não? Quantas vezes você não olhou para dentro da sua casa? Porque a gente sempre estava fora da nossa casa. E aí a gente começa a olhar. Então, para que a gente consiga ter esta sensibilidade do que ocorre à nossa volta, é muito importante o desacelerar. É muito importante nós termos aquele momento que não é de não fazer nada. O nadismo também é uma coisa muito importante. É um momento que a gente recarrega as baterias, é um momento que a gente para refletir em tudo que a gente está fazendo, em tudo aquilo que a gente vai fazer, e que a gente tem a oportunidade da observação.
tanto de nós mesmos, como do que acontece ao nosso redor. E aí, nesse momento eu tenho essa troca, nesse momento eu consigo me sensibilizar por tudo que me rodeia. Certo, gente? Tranquilo? Um texto, ele é o reflexo da nossa alma e daquilo que nós somos. Existe um pouco de cada um de nós nas palavras que colocamos no papel, independente do assunto. Você sempre coloca uma característica sua em um texto. Nem que seja uma assinatura assim, quer ver? Fraternalmente, atenciosamente, com carinho, leonisticamente, abraços, seja abreviado ou seja escrito por extenso. Você sempre tem uma característica do seu texto. Você sempre coloca uma característica sua. Se você é uma pessoa mais objetiva, você faz um texto mais objetivo. Se você é uma pessoa mais romântica, você faz um texto com mais exclamação, com mais interrogação. Emoticon, então, tem um monte no seu texto. Não é verdade? Então, a gente sempre tem uma característica dentro daquilo que vem de dentro da gente. Seja um texto, seja um discurso, seja o que for. Aquilo que nós tiramos de dentro de nós e colocamos e expomos, sempre traz uma característica daquilo que nós somos. Aqui nós estamos falando da escrita, mas isso também pode abranger aí outras áreas da nossa vida. Agora uma pergunta. Aonde essa escrita nasce? Da onde ela surge? Porque às vezes vocês podem falar assim, a Érica está falando isso para mim, mas gente, eu tenho uma dificuldade de escrever 2 linhas. Eu começo a escrever, eu paro. Eu tento escrever, eu não consigo ir adiante. Porque ela nasce da maneira como você olha para a sua vida. Ela nasce da forma como você se apodera da palavra para descrever o seu derredor. Ela nasce dentro de você. Então, é por isso que ela coloca aqui, que a boa escrita, ela está relacionada com a maneira como você olha para a sua vida. É o teu olhar subjetivo. Assim como um quadro. Às vezes, aquela pessoa, ela transmite uma realidade daquilo que ela vive de uma forma, outro da mesma realidade vai transmitir de outra. Então, nasce dentro da gente, da forma como a gente enxerga o nosso redor. Existem boas histórias a serem contadas em todos os lugares. Podem brotar dos encontros mais simples e despretensiosos. Tudo depende do olhar e do quanto nos apoderamos da palavra. Reúne uma turma de amigos e começa aquela contação de história. Ah, você não sabe o que aconteceu comigo. Nossa, mas deixa eu te contar uma história. Nossa, mas quando eu era criança pequena lá em Barbacena, e começam essas histórias. E aí fica aquela prosa boa. Você fala, nossa, você também vivenciou essa mesma coisa? Quando a gente começa a contar a nossa história para outras pessoas, a gente vai começando a gerar vínculos. Nós vamos começando a entender que nós temos muito mais coisas em comum do que diferente uns dos outros. Porque o que nos difere, a forma como nós vivenciamos determinados sentimentos, mas às vezes os sentimentos são os mesmos. Então, quando você consegue escutar histórias de vida, sejam elas quais forem, você começa a enxergar como nós somos semelhantes, o que todos nós temos em comum. E isso faz você também ter um processo de autoconhecimento, porque muitas vezes a história do outro reflete em você, e você vivencia aquilo de novo, e você começa a entender se você poderia ter agido diferente, se você poderia ter agido de uma forma de repente mais tranquila, ou de repente mais austera, enfim. Ou você simplesmente absorve aquilo e fala assim, poxa, a gente agiu da mesma forma, que bacana, então eu não estou sozinho nesse parâmetro. Então isso é muito importante, escutar histórias é muito importante para o nosso processo de aprendizado, de autoconhecimento e do olhar do outro, do processo de empatia também. Na maior parte do tempo,
não nos damos conta, mas existe um pouco de nós em tudo o que escrevemos. Naquele e-mail para o chefe, na mensagem enviada para o amigo, no trabalho da faculdade, no artigo do mestrado ou naquele texto cheio de poesia. Podem reparar, eu vou aqui dar o exemplo do e-mail, que é o que a maioria aqui usa. Se vocês repararem, o e-mail de vocês tem um padrão de texto. Uns começam com bom dia, outros começam com olá, outros começam com prezada ou prezado, boa tarde. Você tem um padrão de escrita. Isso é teu, é uma identidade sua. Em cada um deles, você está presente, ou pelo menos deveria estar. Ele é parte de você, da sua energia e do seu tempo. A escrita exige presença. A escrita exige que você esteja ali de forma íntegra. Seja a escrita, muitas vezes, corriqueira ou até protocolar, enfim, ela exige que você esteja ali presente. Pensa que é uma expressão sua. Então, é necessário a nossa presença. Você dispõe da sua energia, você dispõe do seu tempo. Esteja presente nesse momento. Se a gente não percebe essa relação de estar presente, a escrita ela vai ficando vazia e fria. Ela perde o sentido. Porque a pessoa começa a entender assim, mas ela está falando isso, mas eu não estou entendendo o que ela está falando. Sabe, o tom do texto muda, você não conecta, não conecta. E o encontro com o outro não vai ocorrer, porque ela está distante, ela está só ali um rabisco, ela não tem, a gente sente a escrita quando ela é colocada de uma forma de presença, de alma. E como que eu coloco a minha alma na escrita? Mergulhando para dentro. Olha para você, para depois perceber o mundo ao seu redor e enxergar verdadeiramente tudo o que te cerca, sejam pessoas, sejam coisas, sejam momentos. A gente precisa olhar para dentro da gente. A gente precisa entender o que está acontecendo, qual é o sentimento que aquilo está brotando dentro de mim, qual é o pensamento que aquilo está trazendo para mim. Qual é a reflexão que aquele momento está me trazendo? Como aquela pessoa me impacta? O que eu aprendi? Nós precisamos parar para pensar. Que nem hoje, de repente, você está aqui e não sei se a minha palavra está te impactando, se a minha escrita está te impactando, eu espero que sim, porque eu estou aqui 100% presente, mas é muito importante isso. Nossa, o que esse momento de uma hora e pouco de palestra com a Érica me trouxe. Por que isso, meus queridos? A coisa mais valiosa que nós temos na vida é uma coisa chamada tempo. O minuto passado, a gente não tem como recuperar. Então, a gente precisa dar esse valor. A gente precisa, para a gente poder ter esse olhar, essa conexão. Escrever não é mágico, é algo que se constrói dia a dia, tá? A escrita, você de repente vai começar um texto e você diz assim, não sei, tá meio esquisito, não tô conseguindo escrever muito. Conforme você vai tendo também o hábito de escrever, se isso é algo que faz sentido para você vai construindo a sua escrita. E conforme também você vai expondo os seus textos com quem você acha que é válido expor, ou em algum lugar que é válido expor, você também vai sentindo segurança. O importante é que você esteja presente, de corpo e alma, naquilo que você está escrevendo, se você quiser fazer a escrita afetiva, a escrita com alma, aquela que vai residir no outro que lê o meu texto. E quando o texto, ele reside no outro, ele não pertence mais a mim. Ele pertence a quem eu toquei, a quem entrou, a quem conectou. Então, para quem vai praticar a escrita afetiva, aquela história assim, eu sou responsável pelo que eu digo, não pelo que você entende, cai por terra.
porque eu quero sim me preocupar com como eu impactei o meu outro com o meu texto, com a minha fala e com a minha palavra, certo? Tudo bem, gente? Tá tranquilo? Podem abrir o microfone. Tá tranquilo. Uma coisa que você disse agora também, a gente pode chamar de repertório, né? Quando a gente escreve bastante, quando a gente conhece outros textos, outras pessoas que falam, que pintam, que desenham, então você cria repertório, né? Você ganha conhecimento, se junta a outras informações. Isso mesmo. A gente cria esse repertório. E a gente também vai se tornando mais seguro e vai gerando uma conexão também de aprendizado. Isso é muito interessante, muito legal mesmo. Eu não sei quem falou, mas não apareceu aqui no meu celular, mas obrigada pela... Oi, Alisson, obrigada pela contribuição. Gente, se tem uma coisa que é terrível nessa parte de apresentar no Meet é não ver as pessoas. Para uma pessoa que pratica a escrita afetiva, não ver o rosto das pessoas é muito difícil. Vamos lá. E como que eu encontro isso dentro de mim, Érica? Você está falando aí de falar, de tocar o outro, e como que eu encontro a minha voz, o meu jeito, né? Bom, primeira coisa, quanto mais profundo os seus textos, quanto mais você mergulhar dentro de você, e você não tiver medo de se expor com critério, né? Se expor de uma forma edificante, de uma forma válida, mais eu vou encontrar o outro. Por quê? Porque lembra que eu falei? Nós temos os mesmos sentimentos. Todos nós temos as mesmas necessidades. O que diferencia? A forma como nós vivemos. Quando eu consigo trazer textos profundos, eu consigo conectar o outro na mesma necessidade, embora com vivências diferentes. E aí eu vou morar no outro também, certo? A escrita, ela pressupõe intensidade, assim como a vida. Se você quer trazer afeto para sua escrita, você precisa, não é aquela intensidade, não é aquela, agora esqueci o nome daquelas, de arrebentar a represa. Não é disso, é de verdade, é de pessoa, de ser humano. E aí, vem a pergunta, quem é você? Se você faz aposto que, quando eu perguntei agora para vocês assim, quem é você? Você disse assim para mim, eu sou, vou dar o exemplo do Alisson aqui, que ele foi quem se manifestou. Eu sou o Alisson Piatese, atual presidente do Lions Clube São Paulo Penha. Não, esse é seu nome e a sua função dentro de Lions. Esse não sei quem é você. Mas quem é você? Nós colocamos os nossos nomes, as nossas funções para nos definirmos. E nós não nos olhamos. Alguém está querendo falar? Alguém abriu o microfone? Alguém quer falar? Não? Então tá bom. E aí, quando você faz essa pergunta, quem sou eu? Quem sou eu como ser humano? Os meus sentimentos, as minhas vulnerabilidades, as minhas habilidades, vêm à tona. O ser humano que eu sou, independente das minhas atribuições, ou do meu nome, que me identifica. E aí você até consegue entender o porquê que você assume determinadas atividades. O porquê que você se identifica com determinados grupos. Então, conhecer, para que você consiga encontrar a sua voz, você precisa conhecer as suas vulnerabilidades. E você não precisa ter medo de expô-las. Nós crescemos numa sociedade extremamente competitiva. Olha, gente, eu sou da época da primeira série A, B, C e D. Alguém aqui mais também? Mais alguém? Pode abrir o microfone, gente. Eu também, viu, Érica? Certeza, eu fui para o primeiro B. E fazia fila para entrar na sala de aula. Então a gente era da primeira série A, B, C e D.
Eu não sei se vocês lembram, mas a primeira série A era o quê? Eram os alunos que tinham as melhores notas. Eu Sim sempre ou fui da não? D. Não é isso? É. Então, a B eram os medianos, o C e os D eram aqueles... Nossa, a pessoa falava, eu sou da primeira série D, vixe! Sim ou não? O próprio sistema educacional gera essa competição. Então, o que aconteceu? Dentro da nossa sociedade, nós colocarmos as nossas vulnerabilidades virou sinal de fracasso. E não é verdade. Nós temos, sim, os nossos pontos mais frágeis. E é isso que nos estrutura como seres humanos. E isso que é bonito também. Ter a sua fragilidade, você colocar, você expor, você dizer não sei fazer, não sei como lidar com isso, vou aprender, traz um alívio e uma liberdade muito grande. O problema é que nós fomos acostumados a estar competindo, a sermos sempre os melhores, a sermos sempre, estarmos ali na linha de na frente. Não é verdade? Parece assim, a lebre, né? Tem que estar sempre na frente. E não é verdade. Porque isso, às vezes, não tem nada a ver com o seu propósito de vida. E você deixa de enxergar para aquilo que é a tua fragilidade, você se conhecer e poder trabalhar com isso. E também poder escolher de uma forma mais consciente os seus caminhos. Isso também pode se refletir na escrita, certo? Conheça as suas habilidades para que você possa fazer bom uso delas. Aí eu quero fazer um exercício com vocês. Eu queria que quem quiser, fiquem à vontade, abra o microfone e fale uma qualidade que possui, sem medo de ser feliz. Bora lá. Eu vou falar primeiro, vou começar os trabalhos. Isso. Eu sou o Alisson. Oi, Alisson. A minha qualidade melhor, que eu acho assim que se destaca atualmente, é a adaptação. Adaptação, muito bem. Quem mais? Teve a mesma coragem do Alisson de assumir que tem uma boa uma qualidade. Eu sou a Marilene Penteado. Oi, Mari! E eu não sei se o que eu vou dizer é uma qualidade representativa, mas eu acho que eu sou extrovertida. Isso, muito bem. Quem mais? A Taliba, vamos lá. Eu tenho o lado de ser sincero, só isso. Ser sincero. Que mais? Boa noite, meu nome é Fernando. Minha habilidade é de ter boa conversa com o próximo. Boa conversa com o próximo. Depois tem o total de sair e total de... Veja como, às vezes, nós somos tímidos para descrever as nossas habilidades. O Alisson começou o discurso assim, eu vou aqui começar os trabalhos, eu tenho uma facilidade de adaptação, tem firmeza na voz. A Mari falou assim, eu acho que eu sou extrovertida, eu sou sincero, só isso. Então, às vezes, a gente tem medo de nos olharmos de forma caridosa e benéfica e colocarmos as nossas qualidades para fora. Agora, se eu perguntasse aqui para vocês quais são os seus defeitos, de repente, muitos enumerariam... Alguém quer falar? Não. Muitos de uma vez só. Conhecer as nossas habilidades e as nossas qualidades não tem a ver com soberba, tem a ver com autoconhecimento, para que você possa fazer as suas escolhas de uma forma consciente, inclusive na sua escrita. Não tenha medo de falar quais são as suas qualidades. Da mesma forma que você não pode ter medo de falar das suas vulnerabilidades. É claro, meus queridos, isso não quer dizer que você vai sair falando tudo para todo mundo. A escrita afetiva não se trata disso. Mas é importante que a gente conheça, a gente se autoconheça, a gente coloque, a gente se enxergue como um todo no máximo possível, certo? E olhe ao redor.
né? Quando você olha ao redor, você encontra o outro. E se você não consegue conversar com ele pessoalmente, eu consigo conversar através do texto ou consigo conversar através do meu discurso. Então, conhecer a sua voz é você fazer um mergulho muito profundo dentro de você, sem medo, tanto das suas vulnerabilidades quanto das suas habilidades. Então, quem agora manifestou aí as questões das habilidades, o Alisson falou que ele tem a capacidade de adaptação, a Taliba de ser sincero, a Mari falou que é extrovertida, e assim por diante, anote isso num papel, não esqueça dessas suas habilidades. Não foque só no seu lado a ser trabalhado, foque também no seu lado bom, no seu lado que você tem capacidade, porque é ele que vai ajudar a trabalhar, a construir o lado que ainda precisa ser trabalhado, e é o que vai te dar suporte para auxiliar o outro, de uma forma, através da escrita ou através das ações, ou através da fala também, certo? Cada um tem a sua própria voz, seu caminho e seu talento. A escrita é para todos. E olhar com mais sensibilidade e percepção é uma escolha, é uma opção. Você olhar com essa sensibilidade é uma opção. Você pode virar e falar assim, nossa, eu não sei nem por que eu estou assistindo essa palestra da Érica hoje. Tem nada a ver comigo. Sou uma pessoa extremamente lógica, metódica, sabe? Não, imagina. O que eu estou fazendo aqui? Tudo bem também, não tem problema nenhum. Somos seres individuais, que bom que não somos iguais, porque é assim que nós conseguimos aprender e evoluir em conjunto. Isso é a sua voz, mas isso também pode trazer uma escrita, mesmo você sendo a pessoa mais lógica e metódica do mundo. Tem ali, em algum momento, algo que aflore o seu sentimento, algo que aflore esse afeto dentro de você. Então, essa escrita é para todos, porque afeto e sentimento, todos nós temos. Todos nós temos. História, todos nós temos. Ações, todos nós fazemos. Então, não é uma escrita que escolhe, não é uma escrita jornalística, não é uma escrita informativa, é uma escrita de ser humano para outro ser humano, certo? E aí, vai daquilo que você quer ter de sensibilidade e percepção do mundo ao seu redor. Vai daquilo que você quer, daquilo que você almeja. E isso é muito bom, porque é cada um construindo a sua jornada dentro disso, certo? E aí, dentro de todas as nossas vivências, cada um tem a sua história. A gente sempre pensa que a nossa história não tem tanta validade assim, ou não vai ser tão interessante para o outro. Até a hora que você conta para alguém uma determinada história, ou algo que te aconteceu, e aí a pessoa te dá esse retorno. Nossa, não acredito, você também passou por isso? Nossa, não acredito, olha só quanta coisa a gente tem em comum. Quem aqui já não aconteceu isso? Podem abrir o microfone. Quando você se abriu para contar uma história, você falou assim, nem sei se eu vou contar, mas eu vou te contar. E aí a pessoa virou e falou assim, nossa, sério, menino ou menina, né? Olha, a gente tem isso em comum. Quem aí nunca aconteceu isso? Pode abrir o microfone, gente. Alô? Um de cada vez. Nunca aconteceu isso com vocês? Já aconteceu sim, Érica. Já aconteceu, Comigo muitas vezes. Já aconteceu. Comigo muitas vezes, viu, Érica? Quem tá falando depois da Mari que eu não reconheci a voz? Sou eu, Lenita. Ah, a Lenita tá aqui. Já aconteceu várias vezes. A Lenita é minha amiga da FESP, gente. Muitas vezes. Muitas vezes, não é? E aí a gente começa a entender o quanto que a nossa história é válida, o quanto que a nossa história tem força, o quanto que as nossas ações impactam a vida de outras pessoas, mesmo quando a gente só conta. Se a gente só conta, impacta, imagina quando a gente age em conjunto, quando a gente age com o outro, o quanto nós impactamos a vida de quem está ao nosso redor, certo? Então, a maneira como a gente conta a história, como escrevemos, nos fortalece.
e ajuda a fortalecer o outro, encorajando-o a sair da sombra e da inferioridade em que ele se põe boa parte do tempo, colocando-o novamente em pé de igualdade. Então, quem aqui muitas vezes, eu acredito aqui que todos nós, sem exceção, passamos por desafios hercúleos, né? Desafios, assim, extremamente difíceis, que a gente virou e falou assim, dessa vez, a luz no final do túnel vai rolar não, minha gente. Não vai acontecer. E aí, você fala assim, meu Deus, isso só aconteceu comigo. Quem é que nunca aconteceu isso? Você fala assim, meu Deus, isso só aconteceu comigo. Eu não tenho ninguém. Gente, não é possível que alguém nesse mundo está passando por isso que eu estou passando. E aí quando você compartilha a sua história, você encontra uma outra pessoa que passa a mesma coisa que você e aquilo te fortalece. Então, quando você, da mesma forma que a história do outro, em algum momento, te trouxe uma força, que você fala assim, nossa, não sou só eu que passo por isso, a sua história também pode auxiliar uma outra pessoa a ter uma força. Da mesma forma, as coisas boas. Da mesma forma, as conquistas. Não é? Então, um colega seu compartilha uma conquista, você compartilha a outra, os dois estão naquela vibração de conquista, um fortalece o outro a manter aquela vibração e a dar o passo seguinte. Então, muitas vezes, com uma palavra, seja ela com um texto ou através da palavra dita, nós levantamos uma pessoa. Nós conseguimos fazer com que ela siga em frente, ou que ela tenha a esperança, ou que ela olhe e fale assim, nossa, gente, que bacana. Era tudo isso que eu queria ouvir, era tudo isso que eu queria visualizar. Nossa, que bom que tem esse grupo aqui que está nessa vibração boa de agir, de fazer e de não sei o quê. Certo? Então, tá aí o exemplo do nosso movimento, o leonismo, né? Dentro de todos esses desafios, olha o que aconteceu, né? A vibração de trabalho, todo mundo começou a trabalhar, todo mundo começou a arregaçar as mangas, e foi um contando a história do outro, um compartilhando o trabalho para o outro, e olha aí, todos os nossos eventos hoje são multidistritais. O leonismo brasileiro se uniu, olha que grandeza que aconteceu, porque a gente começou a ter a oportunidade de compartilhar as histórias, né, através do meio virtual, através dos grupos de WhatsApp, olha que força que tem a história de cada um, não é verdade? E aí, eu não sei se vocês conhecem, essa é uma escritora, ela chama Brené Brown, e ela ficou muito famosa porque ela foi falar sobre vulnerabilidade no TED, que é um circuito, para quem não conhece, de palestras, né, e geralmente são meio storytelling, e quando ela colocou, né, ela expôs a questão da vulnerabilidade, ela falou, nossa, ninguém vai me assistir, imagina, não sei o quê, e foi uma das palestras com maior número de visualizações do YouTube do TED, né, e ela fala muito sobre isso, sobre a coragem da gente também colocar as nossas vulnerabilidades, a gente se colocar como ser humano, dentro de tudo, dentro de qualquer grupo que nós estamos, dentro da escrita, dentro de uma ação. Então, ela fala assim, que assumir a nossa história pode ser difícil, mas não tão difícil como passarmos nossas vidas fugindo dela. A sua história te constrói. Você é o que você é hoje porque você vivenciou a sua história. Valorize a sua história. Valorize o que você vivenciou até hoje. Dentre erros e acertos, ela construiu. E daqui a um tempo, isso aqui hoje vai te construir de alguma forma. Então, não existe erros e coisas assim irremediáveis. Tudo é aprendizado e tudo te constrói. Então, resgate a sua história como ser humano, resgate a sua história dentro das suas ações. Ela te construiu, ela te fez o que você é hoje. E ajuda você a construir outras pessoas também. Então, ela diz que abraçar nossas vulnerabilidades é arriscado, mas não tão perigoso quanto desistir do amor, de pertencer e da alegria. Quando nós colocamos os nossos melhores sentimentos, são os momentos que nós estamos mais vulneráveis, porque nós nos
nós paramos de nos defender, nós não colocamos mais camadas, nós nos entregamos. Então, é essa vulnerabilidade que ela diz. Mas não vale a pena, porque se a gente colocar muitas camadas, como é que a gente vai amar? Como é que a gente vai ser alegre? Como é que a gente vai pertencer? Nós vamos ser o quê? Uns seres isolados, vivendo numa ilha isolada? Não vale a pena. Então, ser vulnerável é uma das maiores bênçãos que tem. Você vivenciar o que tiver que ser vivenciado é a melhor maneira de viver a vida. Com alegria, com todos os sentimentos que a abrangem, né? Só quando formos corajosos o suficiente para explorar a escuridão, vamos descobrir o poder infinito da nossa luz. Então, só quando nós realmente abrirmos o nosso coração para vivermos as nossas experiências de uma forma menos defensiva e realmente com tudo que cada experiência tem a nos trazer, sem medo, porque acaba sendo uma escuridão, é que a gente vai encontrar o ser infinito que nós somos, de coragem, de bravura, de resiliência, de adaptação, como diz o Alisson, né, de ser extrovertido, de ser sincero, todo esse nosso lado bom, sabe? Então, não tenha medo de se expor, sabe? De ter um coração mais aberto, não tem problema. Ah, mas, poxa, eu fiz isso para uma pessoa, a pessoa, tudo bem, você fez sua parte. Se ela não recebeu, de repente ela ainda não está preparada para receber, e tá tudo bem, continua sendo exemplo de coisa bacana, e vambora, né, e faz a sua parte, né, como ser humano numa totalidade, isso é muito importante. Mas aí você deve estar se perguntando assim, né, mas Érica, você está falando tudo isso? Eu nem estou entendendo o porquê que você está falando tudo isso. Eu não sou escritor, não quero publicar um livro, nem faço parte da diretoria de comunicação e marketing do meu clube. A última coisa que eu faço é ficar escrevendo textos. Por que você está me falando tudo isso? O que tem a ver essa questão de escrita afetiva com leonismo, com Lions Connect? Por que você está me falando tudo isso? Está falando para eu ser humano, para eu colocar para fora os meus sentimentos? Mas o que isso tem a ver? Por que você está me falando isso? Alguém tem ideia? Pode abrir o microfone, gente. Olha, a Carolina falou que ela é escritora, sim. Boa, Carolina, desculpa. Temos aqui leões escritores, gente. Vamos lá. Por que vocês acham que eu estou falando sobre tudo isso? Eu acho que é o Alisson de novo. Eu acho que Alisson, você vai ganhar o troféu Coragem hoje. Vamos lá. Vamos lá, se a gente estimula as pessoas. Eu acho que as palavras, elas podem alcançar mais as pessoas. Eu, assim, eu sou professor de artes, eu no Instagram e no Face eu tenho uma página já também que manda essas mensagens de bom dia, boa tarde, boa noite, brincadeira. São palavras, são frases ou mensagens que pode completar o dia da pessoa, do que ela está sentindo, que pode fazer com que elas expressem os seus sentimentos. Porque hoje em dia a gente sabe, se a gente bloqueia muito isso, pode nos causar mal, né? Então, acho que escrevendo a gente desabafa, né? Exatamente. Alguém mais quer falar? Ô, Érica. Oi, Mari. Hoje em dia, as pessoas têm preguiça de escrever por causa das teclas dos computadores e dos celulares. Então, as palavras são cortadas, são diminuídas. E a escrita, por causa disso, perde esse sentimento que você está falando, que deve ser incluído nas mensagens. Porque hoje em dia, a maior parte das pessoas, o que escreve? Escreve no Facebook, escreve no WhatsApp. Sim, é verdade. A escrita ficou um pouco
cortada mesmo, né? É emotion no meio da escrita. Então, é bem simplista a comunicação, né? Sim. Difícil, desse jeito é difícil você colocar realmente o que você está pensando. Tem gente que escreve tipo telégrafo, né? Sem preposição, sem nada, só substantivos. Já reparou? Sim, já reparei. Então, fica difícil, né? Sim. Viviane, eu acredito que sim, a gente possa aprender de conversar, né, e escrever para nos comunicarmos com quem a gente está servindo. Eu acho que essa é uma forma da gente se comunicar com eles e saber, com empatia do que eles estão passando, como que nós podemos nos comunicar com eles, né, e nos comunicarmos entre nós, leões, de uma forma que mostre o nosso ser, um pouco de nós para eles, e que a gente receba das outras pessoas algo que nos faça trabalhar mais, faça agir mais e servir mais. Eu tenho um exemplo aqui no LB2, o quanto que uma campanha de um clube de Rubiataba mexe comigo, e eu sempre falo dela, porque ela fala comigo desde a minha infância, filha de pessoas de trabalhador de construção civil. Então, assim, a fato deles fazerem casa para os outros mexe comigo, e eu sei escrever sobre eles através da história deles, né? A minha história faz com que some com eles, né? Vão somando as histórias. Então, eu acho que é por isso que a gente tem que ter essa festividade e essa empatia para pensar e escrever coisas boas. Exatamente. É a PDG Viviane que estava falando, né? Sim. Sim. Companheira Érica. Oi? Acho que é a Sandra agora que está falando, né? Eu sou Denise Martins de Catarina. Denise Martins, eu não estou te escutando muito bem, está muito baixinho. Você pode falar de novo? É Denise Martins, de Santa Catarina. Oi, Denise. Seja bem-vinda. Obrigada. Eu acho muito importante essa nossa conversa aqui, porque é o seguinte, acho que a gente também pode servir através da palavra, tanto escrita quanto falada. Exatamente. Porque, assim, um breve relato, uma pessoa chegou para mim e disse assim, lembra-se daquela conversa que nós tivemos há 5 anos, naquele dia tal. Eu disse, me lembro sim. Ela disse, pois é, aquele dia eu queria me matar, e eu não fiz isso pela conversa que eu tive com você. Então, isso impactou muito na minha vida. Eu sempre fico pensando, desculpa que eu fico até emocionada, eu sempre fico pensando assim, o quão importante é aquilo que a gente fala. Você nem sabe quem você está atingindo e o quanto aquilo é importante na vida da outra pessoa, tanto para destruí-la quanto para edificá-la. Então, nós temos que tomar muito cuidado, tanto com a escrita falada, quanto com a pensada, quanto com a dita, né, falada, quanto a escrita, porque a gente impacta muito na vida das outras pessoas. Isso. Denise, você agora citou um exemplo do quanto o ordinário é extraordinário. Às vezes, nós não valorizamos no nosso dia a dia, e são nesse cotidiano que está o extraordinário. Exato. Que são as convivências, que são as suas palavras, os seus sentimentos, aquilo que você conseguiu superar naquele dia. E se nós conseguirmos olharmos com mais carinho ao nosso redor e a nós mesmos, nós vamos conseguir entender o ser infinito de luz que a Brené Brown fala que nós somos. Todos nós somos. Todos nós. Né? Verdade, todos nós somos. Todos Por isso nós eu acho somos. que a gente não pode ser econômica no bem dizer. Exatamente, não, falou tudo, nós não podemos ser econômicas no bem dizer. Lindo, adorei isso. Oi, Erika, eu posso dar a minha contribuição? Pode sim, quem está falando? Karina. Oi, Karina, você está aqui, amor? Eu tô. Coisa boa.
É a Então, chefa, gente, é a chefa. Que isso. No tempo que eu estou acompanhando já, eu estou no 2º ano de Novas Vozes, fora o que eu fui uma das Novas Vozes, a gente observa que as histórias mais simples dos leões são as histórias que tocam mais. Então, a gente, muitas vezes, nós só doamos um óculos, mas conta a emoção dessa criança de receber um óculos. É isso que conta muito. Não adianta querer falar, minha posição, eu ocupei tantos cargos. Não, é colocar a emoção. Sábado a gente estava ouvindo a Del, uma companheira do LC11, contar o porquê que ela entrou no Lions, o que o Lions motivou ela. A história dela motiva muitas pessoas a procurarem o Lions, que é uma história de vida. Então é isso que a gente tem que colocar, todo o amor, todo o carinho no que vai escrever. Porque no mesmo jeito que a gente pode incentivar, motivar, você pode desmotivar. Então nós somos precursores de levar ao servir, né? Exatamente. E nossas palavras valem muito. Exatamente. A Vânia... Posso falar agora? Pode falar sim. Eu sou Maristela. Oi, eu gostaria de dizer que a importância do falar. Por quê? Porque é bíblico. A fé vem pelo ouvir. E ouvir coisas boas, coisas edificantes. Porque costumam me perguntar, por que isso acontece milagre na sua vida? Não acontecem tantos milagres. Acontece coisas ruins que eu encaro como boas. É diferente. Encaro como lição. Então, quando você repassa isso para as outras pessoas, elas vão entendendo, sabe, que a nossa vida é um milagre diário. Sabe, se você acordou, parabéns, sabe, você está vivo. Se você levantou, dê 2 vezes graças a Deus, porque nem todos poderiam estar na sua condição. Então, por isso que é importante você falar. Eu tenho um grande problema de poder falar com as pessoas por causa da minha voz. Mas o que eu descobri é que quando eu falo e a pessoa me ouve, ela não esquece, porque minha voz é engraçada e isso fica grudado na mente das pessoas, sabe? Isso cola. Então, por isso que eu digo assim, cada um tem a sua marca. Transfira essa marca para as outras pessoas. Tá bom? Era o que eu tinha para te dizer. Exatamente, Maristela. A sua voz é linda. O Alisson também escreveu aqui que a sua voz é linda. De uma doçura ímpar. Então, assim, não deixe... contribuição também. Não deixe de falar, Maristela. A sua voz transmite uma doçura. Eu não estou conseguindo te ver, eu estou meio que nem o The Voice de cadeira virada, sabe? Quando você só escuta a voz. E a tua voz transmite um afeto e uma doçura ímpar. Então, assim, não deixe de falar. Pelo menos foi assim, fez carinho no meu coração te ouvir. Porque é uma voz gostosa de contar história, sabe? De contar a historinha. Que delícia de voz. Muito obrigada, eu agradeço. Alguém mais queria falar também? Eu queria falar. Vocês estão me ouvindo ou não? Eu estou com uma conexão meio caindo aqui. Oi, o que a companheira Maristela acabou de falar. Sim. Identifiquei, olha a questão de identificação que você falou muito bem. Eu estou aqui fascinado com tudo. Nós, homens, quando temos ali 13, 14, 15 anos, a gente muda de voz. E é uma fase terrível para todo menino. A gente fica com uma voz, ela varia muito. E eu tinha medo de falar em público por causa disso. Aí, quando eu fiz o curso de oratória, o professor falou para mim, eu nunca esqueci, Dunga, não importa a tua voz, importa a emoção que você coloca na voz, importa o amor pelas pessoas. Isso eu sempre levei tão a sério, que hoje eu palestro em vários locais, eu vejo a minha voz na gravação e digo, mas o importante é a emoção. Maristela, você passa uma luz muito grande. Fica firme, companheira. Como é gostoso te ouvir. Isso mesmo. Tinha mais alguém querendo falar junto com o PDG Dunga? Maria Augusta. Maria Augusta. Oi, a Sandra pode falar antes e depois a Maria Augusta? Pode ser?
Posso, falo depois. Não, pode ser você, Sandra, Ah, depois pode aí a ser? Maria Ah, Augusta. tá. Isso. Né, o que eu queria dizer é que a escrita é algo muito importante, porque nos humaniza. Infelizmente, a juventude de hoje, como disse alguém aí atrás, não me lembro o nome, falando que a escrita está muito ruim hoje, é tudo picadinho, é tudo com símbolos de emotion, né? Então, eu acredito que quando se escrevia mais, a pessoa se tornava mais humana, existia mais sentimento. Infelizmente, hoje quase não se faz mais isso, porque quando nós falamos, muitas das vezes, somos intempestivos e falamos coisas que às vezes não queremos falar e machuca as pessoas. Ao passo que quando nós escrevemos, naturalmente nós pensamos naquilo que estamos escrevendo e nós utilizamos os sentimentos na nossa escrita. É isso que eu queria falar. Verdade, Sandra, tem toda a razão. E aí tem a Maria Augusta. Boa noite a todos. Boa noite. A escrita é muito importante. Há 5 meses eu perdi o meu pai. E o que eu vou guardar foi um poema que ele fez para mim, que eu vou guardar pelo resto da minha vida, que é mais ou menos assim. Talvez um dia Deus crie uma rosa tão linda como você. Talvez um dia o sol brilhe mais que seus olhos. Talvez um dia Deus fala, ela existe, Maria Augusta, te amo, Cláudio Martinez. Isso eu vou guardar pro resto da minha vida, está no meu caderno de 15 anos, então a escrita é muito importante para você ter essas lembranças, para quando você lembrar daquela pessoa, você ter para ler e só vir lembranças boas da pessoa. Obrigada. Eu que agradeço. Gente, vocês viram que nesses breves minutos, ninguém aqui teve medo de expor as suas vulnerabilidades. E olha o quanto de afeto nós construímos aqui. O quanto nós conseguimos ter afeto um pelo outro, o quanto nós tivemos empatia um pelo outro. Porque a Maristela compartilhou a questão dela da voz, o PDG Dunga também já se identificou, a Maria Augusta teve coragem de falar de uma perda e do quanto a escrita é importante. E assim a gente foi construindo, a Sandra linkou com o que a Marilene falou a respeito da escrita que se perdeu. Então veja quantas conexões e quantas coisas em comum nós temos. Em breves minutos. Imagina se nós nos vigiarmos para vivermos isso todos os dias da nossa vida. O que nós vamos construir? Certo? Certo. Vou seguir. Oi? Mas a pergunta sua inicial, por que você está falando isso para leões? Eu não vi resposta a essa pergunta. Será que é para a gente relatarmos as nossas atividades leonísticas com afeto, com carinho? Seria isso? A PDG Viviane falou isso muito bem. É nós conseguirmos criar este afeto com quem nós servimos. É nós conseguirmos criar este afeto com quem não é leão. E aí vocês vão entender o porquê agora que eu vou dar o segmento. Teve uma outra companheira também, que agora eu peço 1000 desculpas por não lembrar o nome, que a Denise, ela disse assim, a palavra também é um serviço, o que eu digo também vai servir, porque eu posso ajudar alguém. Então, nós como leões, às vezes nós imaginamos que nós precisamos de grandes ações aos olhos vistos para nós estarmos servindo. Mas, é como eu sempre digo, leão se é, leão não se está. Você é leão. Leão é uma filosofia de vida. Então, as palavras edificantes e que levantam uma pessoa, que estruturam uma pessoa, você também está servindo como leão. Quando você consegue escrever na sua mídia social um texto que edifica, quando você consegue ter uma palavra durante um serviço a quem você está servindo, você está sendo leão também. É o serviço que ninguém vê. E é o serviço que às vezes mais impacta. Porque realmente transforma.
né? A Vânia também colocou aqui a questão do nós estarmos presentes, isso é muito importante. Então, agora eu vou responder as perguntas do que, assim, por que que a Érica trouxe, né? A Érica, o Rodrigo, o Vitor decidiram, né? O pessoal, essa equipe do Lions Connect tá me falando de afeto, mas que gente louca! O que tem a ver com Lions? O que tem a ver com o nosso dia a dia? Então, vamos lá. Eu tirei um pouquinho da apresentação para poder ver vocês, porque me aflige muito não ver, viu, gente? E aí você também pode estar se perguntando, voltou a apresentar, né? Também está se perguntando, Érica, eu não sei escrever. Nem adianta você falar isso para mim, hein? Escrever para mim é impossível, né? Então, vamos lá. Eu trago uma frase para vocês de Comênios que ele diz assim, que tudo pode ser aprendido e tudo pode ser ensinado. Basta você querer. Lembra que eu falei que demanda um querer? Se eu quiser, eu consigo colocar a escrita. Se eu quiser, eu consigo escrever afetivamente. E também, se você tem algum colega ou algum amigo que escreva bem, você pode pedir, ele também pode te ensinar a colocar no papel o seu sentimento, porque nós sentimos, mas às vezes temos dificuldade de colocar no papel. Então, tudo pode ser aprendido, certo? E aí, finalmente, o que isso tudo traz? Que nós estamos juntos, nós conseguimos vivenciar isso aqui em breves minutos. O quanto nós nos conectamos através das nossas vulnerabilidades, através das nossas histórias. Aqui nós tivemos breves histórias, e olha a conexão que aconteceu. Então, juntos, por meio das palavras, podemos mudar o mundo, mas primeiro a gente se transforma, a gente se descobre, se encanta com a nossa própria capacidade de escrever. Quando nós escrevemos, às vezes é uma conversa conosco mesmo, e nós conseguimos trazer à tona coisas que a gente fala assim, nossa, mas que interessante, agora que eu consegui visualizar o que aconteceu, através da leitura do seu próprio texto, ou também através da leitura do texto do outro, certo? Então, veja como em breves minutos, através da história, nós conseguimos nos conectar. Eu queria muito que vocês deixassem isso marcado, esses momentos que a Alisson compartilhou, Marilene compartilhou, Sandra, Maristela, Augusta, Denise, todo mundo aí compartilhou. Olha o quanto nós nos conectamos, certo? A escrita que abraça, acolhe e encontra uma maior quantidade de pessoas não é aquela cheia de palavras inatingíveis, mas a que todos têm capacidade de compreender. Não adianta você falar muito, não adianta você falar de uma forma muito rebuscada. Eu vou dar um exemplo aqui, a minha formação é na área da saúde, eu sou fisioterapeuta de formação. Tinha vezes que eu tinha que falar para o meu paciente, que às vezes era uma pessoa mais simples, que ele estava com a espinha torta. Não adiantava eu virar para ele e falar assim, olha, a coluna vertebral do senhor está com uma leve escoliose ao lado direito, na região torácica. Ele ia falar assim, tá bom, minha senhora, tecla SAP, por favor. Não estou entendendo nada do que a senhora está falando. Aí eu falava, olha, tá vendo isso aqui? O senhor está com a espinha torta. Ele precisava entender o que ele tinha. Eu preciso, para conectar ao outro, eu preciso entender o mundo do outro. Eu preciso trazer uma linguagem que todos abracem, que seja acessível a todos. Porque senão eu seleciono muito, a pessoa não se identifica. Lembra que eu falei? A escrita fica fria, fica afastada. Não faz sentido para mim. Então, para nós que somos leões, fica este alerta. O que eu estou transmitindo? As nossas siglas, eu tenho colegas aqui de fora, as nossas siglas, elas devem estar olhando e falando assim, mas o que será que significa? Não linka. Agora, se nós falarmos de serviços, que nós fomos ali e nós auxiliamos uma comunidade através de um evento beneficente, isso linka, porque faz parte do dia a dia. Então, é muito importante a gente tomar cuidado com o que nós estamos transmitindo também. O nosso movimento, ele tem diversas partes, mas se eu quero conectar com o maior número de pessoas, eu preciso ter o cuidado de ter uma linguagem e de transmiti-lo de uma forma mais acessível, que todos possam compreender o que é que eu faço como leão, certo?
E aí, isso tudo vai ser linkado com o seu propósito de vida. Quando você começa a escrever com afetividade, que você começa a olhar para você mesmo, e você começa a se descobrir, você começa a linkar o seu propósito de vida. O que eu quero deixar? O que eu realmente quero fazer? É isso mesmo que... É assim mesmo que eu quero ser lembrado? Então, vem aí a escrita com um propósito do quê? Qual mensagem? O que eu estou deixando no outro? Tem uma frase que eu escutei uma vez, eu não sei de quem que é, que diz assim, que nós nos tornamos eternos quando nós ainda somos lembrados. Foi uma vez, falam assim que o mexicano, ele considera 3 vezes a morte, né? Agora eu não vou lembrar direito, mas uma é quando você, acho que deixa de sonhar, uma coisa assim, a outra é quando você morre de fato, e a outra é quando você deixa de ser lembrado. Eu não sei aqui quem assistiu aquele filme Coco, A Vida é uma Festa, mas lembra do esqueletinho lá, né, com o menininho, que ele fala assim, eu tô deixando de ser lembrado, e o espírito vai falhando. Então, nós estarmos linkados ao nosso propósito, e o nosso propósito, a partir do momento que somos leões ou voluntários, é estarmos compartilhando experiências com o outro, estarmos sendo lembrados, gerando essa memória afetiva no outro, é o que nos torna eternos. São sentimentos que as pessoas têm por nós, que nós nutrimos. Para isso eu preciso tocar o outro, para isso eu preciso ser humano. Certo? Para isso eu preciso ter vínculo, né? A Vivi assistiu, né? Então, vamos lá. Então, finalmente, por que estamos falando de escrita, senhoras e senhores? Muito bem. Semana passada, o Rodrigo falou das mídias sociais, lembra? Da importância do uso das mídias sociais. Nós vamos falar futuramente aí com os Léos também, eles vão estar ensinando a utilização das mídias sociais. Agora eu quero que vocês se atentem ao nome, mídias sociais. Quando eu vou a algo social, quando eu falo social, não é algo impessoal. É algo que gera vínculo. Vocês aceitam a amizade de qualquer pessoa na sua rede de Facebook? Você aceita a amizade de qualquer pessoa na sua rede do Instagram? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Por quê? Porque você tem que ter o mínimo de vínculo com aquela pessoa, sim ou não? Porque é mídia social. Eu não vou num evento social se eu não tenho um vínculo ali dentro. Nem que seja sobre um tema de uma palestra. Sim ou não? Sim. Então, Sim, certo. Então a gente precisa entender que as nossas mídias sociais, elas precisam gerar vínculo. E como que eu gero vínculo? Através da minha escrita e daquilo que eu posto. Certo? Se nós colocarmos lá, numa atividade nossa, entrega de 10 cestas básicas para o lar, asilo, velhinho contente, um nome, supondo. Eu só relatei a atividade. Relatar a atividade é My Lion. My Lion está lá para isso. Por que em My Lion eu posso relatar a atividade? Porque é uma rede de leões. Eu já sei o que é leão. Eu já sei o que é ser leão. Na minha mídia social, a pessoa vai olhar e vai dizer assim, ela fez entrega de 10 cestas, mas o que é esse lar velhinho feliz? O que ele faz? Qual o propósito dessas cestas? Porque entregar a cesta básica, eu preciso ser leão para entregar a cesta básica? Não estou desmerecendo a atividade, veja bem, não é disso que se trata. A questão é a escrita. Como que eu coloco isso? Como que eu estou colocando a minha escrita? E, queridos, escrita afetiva tem um certo trabalho. Eu preciso parar, pensar, lembra, olhar para mim, o que aquilo refletiu. Eu preciso ter esse cuidado do como o outro vai entender. Então, as mídias sociais, eu preciso gerar vínculos com as pessoas. Porque a hora que ela começa a ver o porquê que eu estou fazendo aquilo, ela fala, poxa, que bacana. Esse grupo abraça a causa do autismo, meu filho é autista, vou entrar. Ai, nossa, esse grupo abraça a causa do câncer infantil, nossa,
Meu filho acabou de ser curado do câncer infantil, vou ajudar essas mães também. Ela entra. Falar só do câncer em si e das nossas ações, as pessoas não vão entender. Elas não vão entender o porquê que elas precisam ser leões, o porquê que os leões fazem, qual é o propósito do leonismo? É isso que a escrita afetiva vai trazer. Nós retratarmos as nossas atividades com afetividade. Porque é isso que nós fazemos. Qual é o sentimento de todos nós aqui quando nós findamos um serviço? É de uma felicidade, de uma satisfação enorme. Enorme. A gente não vê a hora de ter o outro. Sim ou não? Não é? A gente pega e fala assim, meu Deus, que maravilha. Nossa, a gente conseguiu vender tantas feijoadas, com esse caixa aqui a gente vai conseguir fazer isso, a gente vai conseguir fazer aquilo. Quando a gente consegue entregar, é isso que eu preciso colocar no meu texto quando eu relato uma atividade fora do círculo leonístico. Eu preciso colocar o sentimento, eu preciso colocar o meu afeto, eu preciso colocar que aquela criança sorriu quando eu entreguei um presente, eu preciso colocar, como a Karina falou, a emoção daquela pessoa de receber um óculos. O Zé Carlos Stipe falou para mim que uma das histórias que mais marcou ele foi a hora que ele entregou um óculos e a mulher disse assim, nossa, esse é o jardim? Gente, é isso que eu preciso colocar. É isso que é o leonismo. É por isso que você entrou em Lions. É isso que nos une como leão. É isso, é o serviço. É o impacto que nós temos ao nosso redor. É para isso que nós estamos dentro deste movimento. É isso que nos une. É isso que nos traz no comum, na conexão. Nós todos aqui queremos um mundo melhor. Todos nós. Agora, dentro da nossa estrutura hierárquica e administrativa, sim, nós temos os governadores, os presidentes, ok, isso é uma estrutura interna. Mas o que nos une, independente de qualquer coisa, o serviço. Na hora do serviço, não importa se você é governador, se você é presidente de divisão, se você é presidente de clube, não importa. O que importa, querido, é toquinha na cabeça e vamos todo mundo arregaçar as mangas e fazer. É isso que nos une, foi para isso que você entrou. Quando você entrou em Lions, você não sabia da estrutura interna administrativa. Quando você recebeu o convite, a pessoa te convidou para servir, para fazer o bem, para isso que você entrou, é isso que nos torna em comum. É isso que nós precisamos colocar para fora. É isso que nós precisamos compartilhar. E é isso que o Novas Vozes vai fazer. Por isso é tão importante esse programa. Por isso é tão importante valorizar esse programa. E eu não estou falando de Novas Vozes porque eu sou coordenadora de Novas Vozes do Distrito LC2. Porque o Novas Vozes é uma forma de nós trazermos à tona o que é de verdade o leonismo. Eu vou compartilhar aqui com vocês uma coisa muito minha. Eu nem sei se ele está na sala, eu acredito que não, mas a esposa dele está. Vocês não imaginam o quanto me deu força quando eu vi o meu IPDG vestindo a máscara de Face Shield para batalhar pela campanha de Face Shield. Quando eu vi ele com a foto, com aquela máscara assim no rosto, fazendo teste, aquilo me deu um negócio assim no coração, sabe? Que eu olhei assim, eu falei, cara, é isso. Não importa, a gente está todo mundo ali para trabalhar, para fazer, e vocês viram o que aconteceu com essa campanha. Todo mundo se uniu para servir o outro. E olha que lindo que foi, que nós fizemos, que nós nos unimos. É isso que a gente precisa colocar quando a gente descreve. Então é por isso que é tão importante Novas Vozes. Porque é a partir daí que é isso que nós queremos. Tanto é que nós batemos na tecla. Não é currículo leonístico. Eu não quero saber se você foi governador, eu não quero saber Não quero saber, eu quero saber assim, o que o leonismo te transformou. Qual foi a história que te impactou, que aquilo assim, você virou e falou assim, nossa, para isso que eu me tornei leão. Foi por isso que eu me tornei leão. São por esses sorrisos que eu quero, foi por essa transformação que eu me tornei leão. Então, fica aqui, né, enviem as suas histórias. Vocês só vão estar, não só trazendo novos associados, mas resgatando uma história rica do nosso movimento, de tanta coisa bonita que já foi realizada, esse entusiasmo é resgatado.
As pessoas, ao lerem as histórias, falam assim, nossa, pois a gente podia resgatar isso, né? Olha que coisa boa. Olha, a gente podia refazer isso. E a gente consegue manter essa união, o que nos une a todos nós, no nosso comum. Independente de distrito, independente, é Lions Mundo, é Lions Internacional isso. Certo? E como que você pode contribuir com Novas Vozes? Eu vou explicar rapidamente. Você escreve a sua história num formato Word, anexando uma fotografia, ou no máximo 2, da história narrada. Essa fotografia tem que estar em JPEG, com no máximo 750 palavras e no mínimo 350. Ou, se você tem muita dificuldade para escrever, não tem problema. Você pode gravar um vídeo com uma duração máxima de 3 minutos. Mas conte a sua história e não tenha medo de se expor. E se durante o vídeo a lágrima vier no olho, que lindo! É disso que se trata, somos seres humanos, nós sentimos. É por isso que nós estamos aqui. Olha que coisa linda, certo? E aí eu aproveito para apresentar para vocês a equipe de Novas Vozes do Distrito LC2. Eu estou como coordenadora, né, de Novas Vozes e Novas Vozes em Serviço. A companheira de Melvin Jones, Marisa Bueno, do Lions Clube de Tatuí, está como Novas Vozes em GLT. E a companheira Kátia Cristina Steiner, do Lions Clube de Itu, está como Novas Vozes GMT. E a nossa querida companheira de Melvin Jones Progressivo, Tatiana Afel de Souza Miranda, do Lions Clube São Paulo de São Miguel Paulista, está como Novas Vozes em Marketing. Então, aproveitem essas 4 novas vozes, né, do seu distrito, e encaminhem essas histórias. É isso que a gente quer. A gente quer trazer, a gente quer o coração do leonismo em palavras. E aí as pessoas vão entender o quanto é importante esse movimento, o quanto é importante ser leão, e o quanto ele impacta o mundo. Então, aquilo que eu falei para vocês, vamos trazer à tona a essência do nosso movimento. E não se enganem, às vezes nós pensamos que nós só impactamos a vida do outro sendo leão. Pois é, as nossas vidas são muito mais impactadas. Cada serviço, cada pessoa que você serve te transforma num ser humano melhor. E é essa a grande magia e o grande amor que a gente tem por esse movimento. Quando eu vou lá e faço um serviço, e eu vejo que eu contribuí, eu estou me tornando um ser humano melhor. Eu recebo muito mais do que eu dou, na minha comunidade e na minha vida. É isso é ser leão. Olha, até assim, me dá um... Não sei se vocês estão sentindo, assim, até a mãozinha está fechando, assim, tanta empolgação. Então, eu vou só relatar para vocês a diferença de uma escrita um pouco mais distante e a diferença de uma escrita mais afetiva. Para mim, a minha história de Novas Vozes foi o Natal Solidário, foi uma campanha feita, na época, os clubes eram da região C, foi no ano leonístico 2019-2020. Para mim, assim, essa ação me impactou de várias formas, né? Primeiro, o trabalho em conjunto com diversos clubes, a questão do Natal, a questão das crianças estarem sendo apadrinhadas, o carinho com que cada padrinho entregava o presente, a preocupação, e realmente a entrega é algo, assim, surreal, é só quem vive mesmo para descrever, né? Tá aqui a Vânia, tá aqui o Rodrigo também, a Beth, aqui um monte de gente do nosso clube da região. A gente sabe, assim, que é uma ação realmente maravilhosa, né? Então, vamos pensar eu relatando a atividade de uma forma um pouco mais distante. Então, eu coloco assim, olha, ação, Natal Solidário, põe lá assim no meu Facebook. Foi feita uma ação conjunta pelos clubes da região C durante o mês de novembro e dezembro de 2020 no Shopping Center Lapa. Arrecadamos 900 presentes que foram distribuídos pelas instituições selecionadas. Desculpe o erro de português. Ficamos muito felizes em poder contribuir com um Natal mais feliz para as crianças que estão em situação de vulnerabilidade. Contamos com vocês no próximo. Legal, eles só estão doando presentes? Pô, que legal. Tá, eu posso doar presente, sei lá. Vou aqui na minha comunidade, compro 10 presentes e faço. Eu só relatei a atividade.
Agora, com um pouco mais de afeto. O Natal é sempre uma época muito especial. Todos os bons sentimentos ficam mais aflorados e a percepção de tudo muda. Luzes, solidariedade, o bom velhinho, uma certa magia paira no ar. Nesta ação não foi diferente. Cada pessoa que aceitava apadrinhar uma criança era um carinho feito no nosso coração. Cada presente recebido parecia que vinha com um sorriso inserido. Quando agradecia, vinha na minha mente o sorriso daquela criança que iria recebê-lo. Lembrei da minha infância. Ah, que delícia receber o presente de Natal. Era o sinal de que tinha sido uma boa menina. Mal sabia que a menina do Natal se tornaria o bom velhinho para algumas crianças. E por incrível que pareça, reproduzi com elas o que era feito comigo. Eu dormia e o presente aparecia embaixo da árvore. Com elas não foi diferente. Era domingo, elas tinham acabado de acordar e os presentes estavam na calçada. Cada uma foi pegando o seu, mas teve uma que representou todos. Ao pegar o presente, a menina ficou tão feliz que balançava as mãozinhas. O presente era maior que ela. Não sei o seu nome, porque entre este momento que o tempo parou, logo ouvi os outros me chamando. Naquele minuto, percebi o quanto é simples sermos felizes e mostrar que estamos em um mundo onde o bem vence. Entendi por que o Papai Noel sai todos os anos do Polo Norte entregando presentes. O sorriso de uma criança é a maior dádiva que podemos receber na vida. Então, preparem-se, ano que vem tem mais. Agora eu pergunto, com qual história você se vincula mais? Com qual história te faz ter vontade de entrar? Com qual história você... Não que eu seja aqui uma linda escritora e a minha história tenha impactado de alguma forma, mas com qual história você se interessaria pelo movimento? Com qual história você veria um propósito? Pode abrir o microfone, gente. Olha, eu acho que é a 2, não sei por quê. Érica, eu vou confessar, você não está vendo todo mundo, mas se você estivesse vendo todos como eu estou vendo daqui, não precisaria nem responder essa pergunta. Está todo mundo limpando as lágrimas dos olhos. Acho que isso já responde. Já responde, né? Obrigada, gente. Eu não choro, eu não. Essa menininha, a hora que eu entreguei o presente, ela ficou sem ar. Ela fazia assim com a mãozinha. Sabe? Aquilo assim me tocou de uma forma que eu virei e falei assim, meu Deus, é tão simples um presente de Natal pra gente, né? Mas para uma criança, vocês estão vendo aqui a segunda foto, é lógico que eu não fui de Leão, era uma comunidade muito simples. Se eu fosse de polo, ninguém ia chegar perto de mim. Então, eu fui com uma roupa bem convencional mesmo, e a gente distribuiu 200 presentes. Foi uma campanha linda do Natal Solidário, fora os vídeos que o Rodrigo compartilhou, das crianças recebendo nas instituições, elas sorrindo. Gente, é demais. Então, isso é Novas Vozes, né? Teve uma outra palestra que a gente falou sobre o Charity Miles, e o PDG Dunga virou e falou assim, nossa, agora eu estou mais animado para caminhar, que eu estava meio desanimado, agora com o Charity Miles eu vou ficar mais animado, vou levar a família. Isso é Novas Vozes. Impactou na sua vida, te transformou, é Novas Vozes. Isso é a essência do leonismo. Foi para isso que você entrou, para fazer alguém sorrir, para levar o alívio para alguém que está contando com você, né? Eu sempre costumo dizer, Deus ajuda um filho através do outro filho. Nós somos o outro filho. Se nós estamos aqui sendo abençoados com a oportunidade de doar, porque é uma bênção nós estarmos na posição de doadores, vamos fazer e vamos compartilhar. Não compartilhar com vaidade. Não é essa questão, o que a mão direita faz, a esquerda não pode saber, ou vice-versa. Não é isso. É compartilhar o amor de um mundo melhor, de uma esperança. Eu espero que um dia essa criança, se ela tiver alguma dificuldade na vida, ela lembre da tia que estava na calçada entregando um presente. Eu estou gerando memória afetiva. Eu estou gerando memória nas pessoas. Que por mais difícil às vezes que a vida possa parecer, tem sempre alguém bom que vai me ajudar. Basta eu ter paciência, basta eu ter firmeza de caráter e de firmamento. E nós somos esse bem. Olha que bênção que é ser leão. E isso precisa ser relatado. Isso, é para isso que nós nos tornamos leão. E aí eu espero que dê certo esse videozinho, só para mostrar para vocês o quanto o voluntariado transforma a gente. Vamos ver. Eita, não foi.
Deixa eu ver aqui. Também não foi. Espera aí. Falei para vocês que eu não sou tão boa quanto o Rodrigo, gente? Espera aí. Quer que coloca daqui, Érica? Vê se você consegue, Rô, porque eu adicionei ele na palestra. Peraí. Apareceu aí para vocês, não? Espera aí que tá... Apareceu. Para mim apareceu. Ok. Eu vou dar play, se por acaso não tiver som, vocês gritam aí. Tá? Não, daí você vai dançando. Obrigada, Rodrigo. Viu como o serviço voluntário nos transforma? E transforma o nosso redor. E assim a gente vai transformando, e assim a gente vai impactando, e assim a gente vai fortalecendo essa corrente de bem. Vivemos num mundo bom, gente. Eu acredito nisso. Eu acredito mesmo. Num mundo de bem. E é isso que... E com o nosso movimento a gente ainda consegue comprovar isso, que realmente vivemos num mundo de bem. Tá acabando, viu, gente? Tá acabando. Agora deixa eu... Ah, peraí, eu tenho que ir lá apresentar a tela. Oh, meu Deus, peraí. Aqui, apresentar uma janela. Aí, compartilhar. Entrou para vocês a apresentação? Tá carregando. Sim. Entrou, né? Então, veja aí por esse simples vídeo quanto o voluntariado impacta. E aí, esse texto aqui, a gente ganhou de presente da nossa querida Vânia, lá no nosso grupo da região, no dia do voluntariado, que foi no dia 28 de agosto, e ele diz assim: trabalho voluntário não é coisa de gente santa, não é para quem quer mudar o mundo ou ser bem visto. Trabalho voluntário é para quem quer mudar a si mesmo e está disposto a aprender por meio do contato com novos mundos. É uma excelente ferramenta de empatia, onde o aprendiz ensina mais que o professor. Voluntariar é transbordar de tanto aprendizado e gratidão, é superar dores e desafios inimagináveis, porque vê na história do outro as bênçãos da própria vida. A nossa maior ligação é humana, feita de respeito e gentileza. Onde existem voluntários, existe a mistura das cores, das classes, das crenças e de passados.
A curiosidade pelo outro alimenta a nossa alma sedenta por sentimentos reais. Voluntariar é doar amor para curar a dor do outro, e sem saber, descobre que esse é o remédio para curar a nossa própria. Em todos estes mundos, eu encontrei um olhar de gratidão profundo, desses que desconstrói quem achávamos que éramos, e faz renascer quem realmente queremos ser neste mundo. Esse texto é de uma psicóloga chamada Márcia Quintela. Isso é o nosso movimento, é um desconstruir para reconstruir, tanto a nossa volta como a nós mesmos. E é isso que a gente precisa mostrar para as pessoas, é isso que a gente precisa trazer à tona. E para finalizar, meus queridos, essa é uma frase muito bacana que eu achei do fundador do TED, o Chris Anderson, que ele diz assim: você é um ser humano, seus ouvintes ou leitores são seres humanos, pense neles como amigos, e estenda a mão. Estenda a mão através do texto. Vamos conversar através do texto, vamos expor os nossos serviços e vamos acalentar os corações de quem lerem as nossas ações. É disso que se trata o Leonismo, é para isso que nós estamos aqui hoje. Um grande beijo para vocês, agradeço demais a presença de cada um, agradeço demais a oportunidade de estar aqui falando para vocês, aprendi muito hoje com todos vocês, só tenho que agradecer por este momento que criou carinho no meu coração. Um beijo grande, muito boa noite a todos, e está aqui o meu contato, para quem quiser entrar em contato comigo, eu estou à disposição. Tá bom? Muito obrigada mesmo. Parabéns, Érica. Parabéns, Cada vez melhor, hein? Parabéns, Érica! Parabéns, Obrigada. Parabéns, Érica. Obrigada, gente. Obrigada. Foi muito bom. Obrigada. Espero que tenha valido a pena o tempo de vocês. Parabéns, Érica. Muito bom. Muito bom. Foi linda a palestra. Parabéns, Obrigada. Érica. Foi lindo. Muito obrigada. Obrigada, Val, pela Parabéns, Boa noite, boa noite. Parabéns pela apresentação e Vitor pela iniciativa, né, Vitor? Você também. Parabéns. Obrigada, Parabéns gente. mais uma vez. Obrigado, Érica. Obrigado por todos estarem aqui. É um prazer. Quando eu falei lá que uma Jubinha ia fazer uma palestra enorme, quem fala a verdade. Por isso até eu fiz questão, não sei se vocês perceberam ou não, mas eu não falei absolutamente nada de currículo da Érica. Foi totalmente apresentado informalmente, apenas com a parte mais afetiva, tipo, ela é uma Jubinha que fala muito e que vale por mais do que muita Juba larga que temos em vários lugares, que põe a mão na massa. Parabéns pela belíssima palestra, Érica, mais uma vez. Eu queria... Obrigada pelo carinho. Imagina. Eu queria, antes de encerrar formalmente tudo, deixa eu ver se está aqui, não voltou já na sala. Tati, a nossa assessora de Léus, também participante desse projeto, cabeça aqui do projeto, por favor, a palavra é sua, Tati. Boa noite a todos. Eu gostaria muito de agradecer a todos os presentes, e em especial também a IPDG Viviane, que eu agradeço a todos os PDGs presentes, que tem bastante aí hoje, graças a Deus, eles estão sempre junto com todos nós aqui, né? E em nome do presidente Léo Vitor, eu cumprimento todos os Léos presentes também, que foi uma quantidade boa presente, e os assessores que ajudam tanto os clubes Léos a crescerem. Eu queria dizer, e a Karina, minha querida amiga Karina, Novas Vozes, nossa chefinha, né, como ela falou, a Érica, né, Érica? E ela tem também dado um apoio enorme e um aprendizado enorme tem sido esse ano com ela, né, à frente. Bom, como assessora dos Léos de 362, eu agradeço à governadora Cida por dar essa oportunidade dos Léos trabalharem em conjunto. Como falava sempre meu marido e PDG Valdo Wilson, juntos somos muito mais fortes. Querida Érica,
Hoje tivemos um momento de aprendizagem maravilhoso, até nos remeteu ao nosso passado, a lembranças que a gente guarda lá profundamente. E aí eu falo que, como experiência no Novas Vozes, como a Karina já falou, a gente já está no 3º ano, algumas coisas já passaram momentos, e um dos momentos mais marcantes do Novas Vozes para mim foi quando eu fui ao FOLAC, e todas lá presentes, inclusive a coordenadora geral, relatou uma história e um fato de como foi sua entrada no leonismo. E ali tinham três pessoas que estavam simplesmente participando como convidadas do FOLAC, e simplesmente elas viraram leão naquele dia. Então, por que não nós contarmos como foi ser leão, como entramos no leonismo, para que outras pessoas possam entrar no movimento para fazer o bem. Então, vamos sair daqui hoje pensando em relatar a nossa história e contar como faz bem fazer o bem. E como assessora dos Léo, peço aos clubes presentes que pensem em colocar os Léos em seu clube e façam o bem aos jovens, que muitas vezes ficam perdidos, sem saber o que podem fazer. E eles podem fazer muito. Eles são mãos, braços e pernas que nos darão força para seguir e vão engrandecer nossos clubes. Gratidão pela presença de todos. E convido para que na próxima venham prestigiar o trabalho dos nossos Léos, a forma de como eles falam e a linguagem deles. Muito eles têm para nos ensinar. Érica, realmente, muito obrigada por essa linda aula que você deu de network que você fez conosco. Rodrigo, você é sempre excepcional e mostrando sempre uma prestatividade enorme. Eu agradeço de todo o coração pelo trabalho que estamos fazendo juntos. Alisson, como assessor que começou o Engrandecer dos Léos aqui no Distrito LC2, que é um exemplo de assessor de clube. Agradeço muito a sua presença e vamos juntos ser mais fortes para fazer um trabalho mais bonito e deixar o nosso movimento mais rico, mais cheio de pessoas que queiram fazer o bem e ajudar o próximo. Agradeço a Deus por tudo que tem dado de oportunidade para nós, para poder contribuir um pouquinho. Você relatou aí da história do meu marido, e realmente foram momentos muito difíceis, mas a força do distrito e depois a força do que veio fora do nosso distrito, seja aqui dentro ou lá fora, deu força para nós, para dar continuidade a todo esse trabalho. Eu sei que eu sempre falo muito, mas muito obrigada a todos. Uma boa noite. Fiquem com Deus. Obrigado, Tati. Muito obrigado por suas palavras. Parabéns aí. Pode contar sempre com a gente em absolutamente tudo. Nosso apoio. E concedo agora a palavra para o nosso presidente do Distrito Léo, LC2, companheiro Léo Leão, Vitor Antônio Lisboa. Vitor, a palavra é sua. Boa noite a todos os companheiros, boa noite, governadora. Em seu nome, eu cumprimento todos os companheiros, companheiras, domadoras e new voices que estão presentes aqui conosco. Boa noite, companheira assessora Tati. Em seu nome, eu cumprimento todos os Léos que estão presentes aqui nesse evento incrível, né? Bom, o que falar de você, Érica? Você emocionou a gente muito nessa explicação incrível, nessa palestra incrível. Eu sei que os Léos que estão presentes aqui com a gente vão levar um ensinamento para a vida, porque eu acho que nós somos contadores de histórias. Nós compartilhamos histórias. E eu sei que cada um de vocês que estão presentes aqui vão levar esse ensinamento com vocês, de expressar a história de vocês muito bem, para que possa influenciar cada vez mais pessoas, conhecer o nosso movimento, conhecer o nosso trabalho. Então, eu só dou meus parabéns, Érica, para você, parabéns, Rodrigo, todo o pessoal da GAT, que lembrou da gente para participar desses eventos juntos, a New Voices, todos, muito obrigado mesmo, um grande abraço do Distrito LC2. A Tati, o que falar para a Tati, né? Ela sempre está com a gente, então, sem palavras para você, Tati, muito obrigado também.
E é isso. Eu só tenho que agradecer muito pelo convite, por a gente estar juntos nesse evento que está sendo feito com muito carinho, muito afeto e amor ao nosso movimento, porque eu acho que a primeira coisa que nós, companheiros leões, devemos ter é amor pelo nosso movimento. Tanto os companheiros leões e tantos companheiros leões precisam ter amor ao nosso movimento para que a gente possa influenciar as pessoas em nossa volta com honrar aquilo que foi construído no passado e construir cada vez melhor no futuro. Sempre manter esse afeto, esse amor, esse carinho que nós temos. E os Léos dessa gestão, nessa AL que começou, eles estão muito empenhados para mostrar nas redes sociais a vocês, companheiros leões, as histórias, a convivência dentro do movimento, porque muitos, como eu sempre digo, se espelham a vocês. Então, as histórias, toda esse currículo, vocês são grandes influenciadores para eles. Então, eles se influenciam a vocês, eles acompanham todo o dia a dia leonístico de vocês. Então, carreguem e levem com vocês esses Léos ao lado, ombro a ombro, como o nosso grande companheiro Valdoilson disse. A gente tem que estar sempre juntos, ombro a ombro, influenciando cada vez mais essa história e honrando essa história leonística que a gente tem aqui dentro. Então, eu só tenho que agradecer mesmo, e agradecer aos companheiros Léos que estão presentes aqui também nesse projeto, companheiros Léos de outros distritos, presidentes de outros distritos Léos estão aqui presentes. Então, para vocês verem o quanto o nosso trabalho, o nosso amor leonístico, está conectando todos. Então, eu só tenho que agradecer mesmo que vocês, companheiros, continuem com a gente, sintonizados, porque estamos organizando uma palestra super dinâmica e super interessante, educacional para vocês, daqui para frente, sobre Facebook, sobre Instagram, e também nos acompanha no Leo Connect. Você que tem dúvidas sobre o movimento, se você quer conhecer mais sobre o movimento Leo, está aí, companheira, a chance de você se empenhar cada vez mais e conhecer esse fruto maravilhoso que é os nossos Léos, né? Esses jovens que estão nos deixando muito orgulhosos cada vez mais. Então, um beijo a todos vocês, uma boa semana e um beijo do Distrito Léo LC2 para todos vocês. Um grande abraço. Muito obrigado, Vitor. E se eu tenho que falar quando você falar, vocês influenciam a gente, vocês influenciam. Eu estou extremamente feliz, já tinha falado isso na última palestra, por ter essa oportunidade de trabalhar junto com os Léos, porque a gente está mostrando que assim, vocês estão influenciando a gente está sendo muito mais influenciado por todo o jeito de vocês trabalharem, o dinamismo que vocês têm, a alegria para poder fazer um trabalho como esse. Então, assim, a gente fala muito obrigado por vocês estarem aqui, por vocês estarem juntos nesse projeto, mais ainda por todos aqui, agradecemos demais aqui, como o Vitor falou, como todos falaram, a gente tem gente de todos os distritos, vários PDGs aqui presentes, muito obrigado a todos pela presença. E, bem, eu sempre falo assim, poxa, o chato de você abrir e fechar uma sala dessa é porque na hora que você recebe a palavra para falar, todo mundo já falou tudo que tinha que falar, né? A fala já passou por todo mundo, eu vou chover no molhado, como a gente diz, mas realmente, Érica, parabéns mais uma vez pela belíssima palestra. Eu acho que a gente conseguiu alcançar aquilo que a gente tinha programado, que era entender o que era uma mídia social, a importância dela, saber como escrever, o porquê de escrever com afeto, com carinho, escrever com esse outro olhar, para agora a gente passar realmente a mão de fato com vamos aprender a mexer no Facebook, Instagram, posts com os Léos que vão nos ensinar isso fantástico.
Já quero até ver, assim, esse spoiler que ele deu da palestra aí, já deu vontade de estar aqui. Eu falei, poxa, a palestra agora é só dia 9, é isso? Pô, tá longe. Mas então eu queria deixar aqui um agradecimento a todos pela presença. E se uma coisa que, assim, eu posso dizer que eu aprendi demais nessa palestra, é que com a escrita afetiva, a gente se conecta com a pessoa, né? E daí eu não estou aqui nem querendo brincar, tá? Porque o nome chama Lions Leo Connect. Não, mas a gente realmente se conecta. Quando você escreve com afeto, você se conecta com a pessoa. E nessa hora você desconstrói absolutamente todos os muros, todos os padrões, todas as barreiras, e você se torna igual à pessoa. Por isso que funciona tão bem quando a gente fala, quando a gente conta a história, por que atinge a outra? Porque você se tornou igual. Então, nessa hora, a gente se apodera da palavra, faz o que a Érica ensinou tão bem aqui. Vamos entender que essa boa escrita está mais do que se eu sei escrever ou não, ou se eu sei gramática ou não, ela está relacionada com a maneira como a gente olha para a vida. Tá? Então, assim, existem boas histórias, a gente acha boa história para ser contada em qualquer lugar, em todos os lugares que a gente vai, a gente encontra boa história para contar. E elas podem nascer de qualquer encontro, ela pode ser aquele encontro mais simples que você teve, o mais despretensioso. Tudo vai depender do quê? Do seu olhar. Vamos abrir os nossos olhos, olhar melhor para tudo, para todos, e vamos compartilhar isso. É isso que a gente quer fazer, vamos compartilhar todo esse nosso olhar, essas nossas histórias, essas nossas vivências. Vamos mexer com o coração de todo mundo, tá bom? Muito, muito, muito obrigado a todos mais uma vez. Agradeço demais. Pontes. É isso aí, vamos construir pontes, vamos estar unidos. Muito obrigado a todos. É isso aí. E vou convidar a Érica, já que você falou, só para não perder a última para fala, convido você para fazer a oração pelo Brasil. Ó Deus onipotente, princípio e fim de todas as coisas, infundi em nós o amor ao estudo e ao trabalho, para que façamos desta pátria uma terra de paz, de ordem e de grandeza. Velai, Senhor, pelos destinos do Brasil. Assim seja. Assim seja. Assim seja. E peço agora uma vibrante salva de palmas ao Pavilhão Exposto e a todos nós nesta sala por essa belíssima palestra. Declaro encerrada esta reunião. Muito obrigado.